Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. O que o cego estava fazendo? Estava pedindo esmolas. Ele não tinha emprego não, né? Ele não podia trabalhar também, né? Hoje é possível o cego trabalhar, você sabia? Mas na época não era não. Cegos, viúvas, as viúvas, por isso que a Bíblia recomenda, que chega a dizer que a religião verdadeira é aquela que cuida das viúvas, dos órfãos, né? O cego, ele se assentava à beira do caminho para quê, igreja? Pedir esmola. E ouvindo o tropel da multidão, barulho que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Gente, essa passagem bíblica é das mais conhecidas. Isso aí já gerou pelo menos umas 10 músicas. Uma delas eu gosto muito. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Não é daí, filha? É ou não é? Tem outras, né? Você conhece outra? Vai. Vamos ver se vocês vão prosperar no qual é a música que eu vou fazer. Uma música que fala do cego Bartimeu. Essa daí não vale não. Aí o bispo França, ponto para o bispo França. Ah, mesmo? Não, você está reprovado então. Não, tem que falar a verdade, né? Então vai, filho. Aí Ju acabou com o seu ponto, bispo. É a mesma, bispo. Eu conheço outra, filha. Tem outra linda aí também. Hein? Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, é outra? Ponta para a pastora Raquel. Bispo Marcos aqui. Ah, Bispo Marcos, ponto para o Bispo Marcos. E você, filho, qual é a sua? Não, então não tem ponto para você não, é a minha, filho. Eu posso fazer esse programa não, né? O povo acha que eu estou brabo, né? Mas nem não é. O Silvio Santos era mais tranquilo, né? Fazer o negócio da música. O senhor está muito tranquilo hoje. Eu estou tranquilo, graças a Deus, né? Tá bem tranquilo. É porque eu vi que as bonequinhas, fiquei preocupado, o povo está fazendo um monte de negócio. Eu fiquei lembrando aqui, eu falei assim, o apóstolo foi noivo de outra? Fiquei puxando a memória aqui. Hã? Eu fiquei puxando na memória. De quê? Foi noivo de outra. Por isso, credo. Você me conhece há muitos anos. Então, por isso que eu fiquei pensando, não é? Não, mas aí dá uma nota de lobo para ela rasgar. -1 para ela lá. Ó. Gente, olha a situação. O sujeito se punha todo dia à beira da estrada para quê? E ele ouviu um barulho e falou, o que é isso? Alguém falou que Jesus passava por ali, ó. Esse homem, ele vivia em extrema pobreza, necessidade, miséria. E era cego. Mas a oportunidade apareceu para ele. Quem passava por ali, igreja? Eu estava lendo isso aí na madrugada. Eu li muitas passagens assim. Às vezes eu fico 2 horas lendo, 3, madrugada. Eu falei, interessante, eu já li tantas vezes isso aí na vida, no meu ministério, que eu posso ler, eu posso ditar para vocês aí o texto, sem olhar na Bíblia. Mas eu confesso que Jesus falou algo para mim através disso aí, que por mais difícil que seja a sua vida, o seu momento, em algum momento ele vai passar por ali te dando oportunidade.
Ó, ele passa. Ele passa. Na verdade, quando Jesus passa, até um cego percebe que ele está passando. Porque ele questionou, porque ele percebeu algo diferente. Então não vem arrumar desculpa, justificar a sua incredulidade. Não. E as suas transgressões. Porque não é possível que o nosso país aqui não perceba que Jesus está passando com tantas coisas que ele tem mostrado através desses milagres, dessas maravilhas. O cego perguntou, que barulho é esse? Jesus está passando. E quem foi que disse para aquele cego que Jesus era diferente dos outros homens? Ou que Jesus podia devolver a visão dele? Eu sou um pouco curioso. Tudo bem, alguém disse para ele que Jesus estava passando. Ou seja, ninguém falou, aproveite a oportunidade. Pelo contrário, tentaram calar a voz dele. Quando ele soube que era Jesus, ele começou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um cego é indefeso, ele desafiou mesmo a gravidade ali. Porque o que não vai faltar é gente tentando te calar em relação a Cristo, ou frustrar sua fé, abalar sua fé, tentar provar que você está errado, ou que você está sendo enganado, ou que você está sendo enganado. Então, uma senhora falou para mim assim que o filho dela mais velho falou, mãe, a senhora é dizimista? Falou, sou, filho. Aonde? Na Igreja Mundial. Ele falou, mãe, larga de ser boba, mãe. A senhora está sendo enganada. E ela deixou ele falar. Quando ele terminou de falar, falou, filho, o que é isso aqui em cima da sua escrivaria aqui? Ele falou, mas eu fiz uma fezinha. Negócio do jogo aí. É a primeira vez que você faz? Não, mas quando eu completei minha maioridade, eu comecei a fazer. Faço até hoje. Ela falou, mas tem muitos anos já, filho. Você ganhou já alguma vez? Ele falou, não. Então quem está sendo enganado? Sou eu ou é você? Ah, mas que mulher, hein? Quem está sendo enganado? Aí ele parou. Ela falou assim, ô filho, você lembra de algum problema de saúde da sua mãe? Ele falou, mas eu lembro. É mesmo, hein? Só nunca mais reclamou das dores. Eu falei, então, é lá onde eu coloco o meu dízimo, Deus lá me curou. Mas não é por causa disso que eu faço. Rapaz. Ela falou que foi uns 10 minutos de conversa e ele desabou a chorar. Pediu perdão. Ele estava cego, né? Eu fiquei analisando a situação desse cego. Ele não podia ver a luz, ele não podia ver as pessoas. Mas ele demonstrou que sabia que aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Não é possível uma igreja mostrar as obras que nós mostramos se Jesus não passar por aqui. Eu não posso fazer nada disso, não posso produzir isso.
E aí ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. E alguém falou: cala a boca, fica quieto, para de gritar. E ele continuou. Olha lá. Versículo 40 diz: então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. Jesus não parou por causa dos decibéis produzidos pelos gritos, não. Jesus escuta os seus gritos, mesmo você em silêncio. É. Tem hora que a gente grita em silêncio, não é verdade? E ele ouve, é só ele que ouve. E Jesus parou porque quando ele começou a gritar, ele foi passando. E o cego estava parado. Ali era um local que ele ficava sentado, ele estava parado. E Jesus foi andando e o tempo passando, e Jesus foi ficando mais longe dele, distanciando-se dele. Tem hora que a gente acha que Jesus está andando e não está olhando para nós, não está parando para nos escutar, né? Mas ele é Deus de longe, de perto. Não tem negócio de estar perto para ele escutar, não. Ele escuta aonde você estiver clamando. E o cego, ele talvez tenha aumentado o tom, né? Esse gritava mais, pode ser que ele, será que ele ainda está por aqui? Ele não sabia que Jesus programou o GPS dele, naquele dia, única e exclusivamente por causa dele. O GPS do Senhor foi programado ali, ajustado só por causa daquele cego. Jesus não estava preocupado com a multidão que ali não era. E por que ele passou direto? Ele passou porque ele queria ensinar para nós que não tem esse negócio de perto ou de longe. O importante é não deixar de clamar, de orar, de buscar e de acreditar. Mas presta atenção numa coisa interessante que eu observei nessa madrugada. Jesus mandou chamar o cego, ó. Jesus mandou chamar. Um bispo, por favor. Vem cá, bispo. Está com o microfone aí? Por favor. Sim, senhor. Dá uma bengala aí, filho. Qualquer coisa aí. Esse negócio aí, ó. Isso. Jesus falou, o cego falou para ele que o que ele queria, né? Quando estava gritando, não, né? Falou não, mas ó. O que eu tenho, Jesus? Você não consegue perceber o que eu tenho, não? Você vai falar que eu estou com o joelho ruim, né? Fala, bispo. Que queres que eu te faça? Não, eu quero saber o que eu tenho, rapaz. Você está falando errado. Vem cá você. Dá para ele. What's your name? André. Ele fala inglês, é. Eu vou chegar aí e você vai dizer o que eu tenho. O que eu tenho, igreja? O
O que você tem? O que o senhor tem? Não, eu quero saber o que eu tenho. Por que eu estou assim, irmão? Estou jogando futebol, alguma coisa, não? Você está cego? Hã? O senhor está cego? Ah. Quem já viu um cego passando perto de você na rua? E quem falou que ele era cego? Quem foi que falou? Não é bengala. Bengala fala. O sujeito chega na frente de Jesus, ó. Olha lá. Aí Jesus pergunta o que para ele? O que queres que eu te faça? Jesus sabia? Sabia. E é só Jesus que sabia ou toda a multidão percebeu que ele era cego? Quem percebe quando alguém é cego? E mesmo que eu e você não percebêssemos, Jesus é onisciente? O que queres que eu te faça? Sugere que a oração tem que ter um propósito. A oração tem que ter um propósito. E Jesus queria ouvir do cego se a demanda dele estava dentro da capacidade dele, Jesus, de realizar, de fazer. Tipo, o leproso falou assim: se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. Olha só, me purificar. Olha o propósito. Se o cego só clamou para chamar atenção, Jesus tem compaixão de mim, traga ele. Aí botou ele na frente de Jesus, ó. Alguém trouxe e botou. Era só tocar ou falar, ó, pode enxergar. Não pode. Não pode. Um bispo, um pastor não pode, só porque percebeu uma situação da pessoa, chegar e falar, ó, receba isso, não. Você quer receber isso? Você crê que pode receber isso? Propósito. Presta atenção. Olha só. Todo mundo sabia que ele era cego. Jesus era o primeiro a saber, claro. E nem era de nascença, não. Esse daí não, Jesus falou, o que queres que eu te faça? O que ele disse? Que eu torne a ver. E sugere o quê? Que ele enxergava mais alguma doença, aquilo era sequela de alguma doença, de algum mal que ele acometeu. Que eu torne a ver. Quando ele passa um bom tempo clamando, tentando parar Jesus, e Jesus parou. Hoje, se você me perguntar, apóstolo, Jesus parou para mim? Parou. Mas por que eu não recebi ainda? Sim, eu garanto que ele parou. Aliás, você nem estaria aqui. Não se engane se alguém quiser te enganar ou enfraquecer sua fé. Não permitas. Por quê? Você só está aqui ouvindo as palavras do Senhor porque Jesus está exatamente parado na sua frente. Você pode estar aí no hospital, num presídio, na sua casa. Talvez você nem... Por que eu estou ouvindo esse pastor? Eu nem sou da igreja dele. Porque esse pastor não está falando de igreja dele, está falando daquele que tem todo o poder, aquele que é incomparável, mas que para o mendigo cego. O que o cego tinha para ele oferecer? O que o cego tinha para oferecer para Jesus?
O que uma multidão que está indo atrás de Jesus vai pensar se Jesus para e manda chamar o mendigo? Vai pensar que ele vai dar o quê? Alguma? Esmola. Esmola. Ajuda. Mas Jesus, ele para. Tem hora que o juiz não para, o médico não para. Tem hora que nem o pastor para te ouvir. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Não interessa se juiz não para, se ministro não para, se prefeito não para, governador não para, se o apóstolo não para. O que tem a vida para te dar, ele está parado na sua frente. Na sua frente. E a pergunta é básica. A pergunta é a mesma para todos: o que queres que eu te faça? Quando ele pergunta o que queres que eu te faça, ele queria que o cego confessasse. Não ia confessar que era cego, ele sabia que era cego. Ele queria que ele confessasse que lá no coraçãozinho dele, ele tinha certeza que aquilo ali não era obstáculo para Jesus, não era difícil para Jesus. O que você quer que eu te faça? Que eu torne a ver. Diferentemente daquele outro que falou: se o senhor puder fazer alguma coisa, a Jesus falou assim: posso? Tudo é possível que quer. O cego falou: que eu torne a ver. Ou seja, o cego pediu para Jesus algo que ele sabia que para todo mundo era impossível, mas para aquele que passava por ali não era nada. E quando é que Jesus se manifesta na nossa vida? Quando nós confessamos que aquilo que nos falta não significa absolutamente nada para Ele. Ele não tem dificuldade para fazer, seja o que for. Então, que eu torne a ver. Olha só. Eu quero voltar a ver, Senhor. É como se o cego estivesse dizendo: ó, quando eu nasci, eu enxergava. Eu cresci, eu enxergava. E aquela visão foi o Senhor que me deu. E o Senhor é Deus. Quando o Senhor me fez enxergando. Então, eu queria que o Senhor devolvesse a minha visão. É como se ele dissesse isso. E Jesus conhecia ele. Num outro caso, de um outro cego, assim, aí esse sim era de nascença, alguém perguntou: por que ele nasceu cego? Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Aí Jesus: ninguém. É claro que a família era tudo pecadora, mas Jesus falou: não. Mas por que então? Não, foi para que manifestasse nele a obra de Deus, ou as obras de Deus. Olha só que coisa. Olha que situação. Você sabe o que gerou a cura do cego de nascença? Eu estou em outro cego já, tá? Você sabe o que gerou a cura do cego de nascença? A pergunta dos discípulos: Senhor, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Aí Jesus revelou que, Jesus falou: não, foi assim, para que manifestasse nele as obras. Jesus revelou o propósito. O propósito. O que quer dizer isso? A oração feita com propósito, ela muda toda e qualquer situação. O cego não tinha feito ainda a oração para ser curado. O cego conseguiu fazer Jesus parar na primeira oração. Na primeira oração, ele conseguiu fazer Jesus ficar em pé na frente dele. Ninguém sabe por quanto tempo. Mas Jesus ficou ali na frente dele. E ele continuou sem ver Jesus. Porque para ver Jesus, você tem que ter um propósito. Tem que ter. E
E Jesus queria que ele revelasse o propósito. O que você quer? Você quer que eu faça o quê? Que eu torne a ver. Ah, sim, agora você revelou o propósito. O que Jesus falou para ele? Recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Quer dizer, a oração com propósito. Mas o que é isso, apóstolo? Uma mulher grávida, ela viu o bebê, foi na barriga dela? Já não, né? Consegue ver? Só se fizer ultrassom, né? Hein? Mas quando uma mulher faz ultrassom, é porque o bebê já está grande, não é isso? Eu já vi muitas mulheres grávidas fazendo enxoval, fazendo compras. Fazendo enxoval. Pergunta para ela: você já viu algum bebê? Não, não vi não. Sabe que sua barriga está grande? Por que você está comprando isso aí? Pergunta para ela. Isso chama-se propósito. Tá? Ela tem certeza que dali vai sair uma criança que vai precisar daquilo que ela está comprando. E a coisa é tão natural, mas tão natural. E ela às vezes até chama as amigas: me ajuda aqui, amiga. Ó, ela começa lá no quarto, enfeita daqui. Né, eu quero que ele ou ela, né, fique olhando e veja aquilo ali, ó. O crente, ele não brinca de ser crente. A vida do crente tem que ter um propósito. Eu não preciso ter sapatos e roupas e dinheiro no bolso para dizer que você vai prosperar. Eu não sou um animador de auditório, eu sou um pastor com propósito. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que há um reino esperando por nós. Eu tenho autoridade para dizer que tem um reino esperando por nós. Eu tenho autoridade para dizer que Jesus está na sua frente.